Deus para nós. Jesus é a providência de Deus para nós. A palavra providência é aquilo que Deus provê, é aquilo que Deus te dá. Deus sabe o que eu e você precisamos. Jesus é aquilo que nós mais precisamos. Aqueles que não creram, mais ainda, porque estão debaixo da condenação. E nós, os que cremos, também precisamos de Jesus, para nos fortalecer, para nos animar, nos motivar. É o nosso modelo, é o nosso referencial, é a Jesus que nós devemos imitar, enquanto vivemos aqui nesta terra. Providência é aquilo que Deus provê para nós. Deus pode prover alegria, sofrimento, riqueza, pobreza, saúde ou doença. Aquilo que Deus acontece em nossas vidas é a providência de Deus para nós. Não existe acaso, não existe destino. Existe Deus, o plano que Deus estabeleceu e aquilo que Ele providencia para nós. A situação de vida que você vive hoje foi a providência de Deus para você até hoje. E amanhã é outro dia, cada dia o seu próprio mal. Vejamos o nascimento de Jesus brevemente, 3 formas em que Deus apresentou a sua providência. Veja que Deus, Ele proveu o que era necessário para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O que Deus está providenciando para você? É nisso que você deve pensar nesses poucos minutos. Primeira forma, Deus providenciou estabilidade familiar para o Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu da Virgem Maria, ou seja, foi uma concepção sobrenatural, não havendo relação íntima entre José e Maria. Mas quem ia entender isso naquela época? Aquela moça já programada para casar com José, aparecendo grávida. Iam intentar mal, iam falar mal, obviamente. Lá em Mateus capítulo 1, verso 18, nós lemos assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Veja a justiça de José. Ele não queria que falassem mal de Maria e que achassem que Maria tinha pecado. A ideia dele sair é como se ele estivesse levando toda a culpa. E ele fugindo, e todos iam pensar, foi José que pecou e fugiu. E ele queria proteger Maria. Ele sabia que era uma concepção sobrenatural. Ele entendia que era do Espírito Santo de Deus, mas como as pessoas iam compreender e aceitar isso, fora a pena para a fornicação naquele período, que era muito grave. Mas Deus providenciou estabilidade familiar para Jesus. Imagine se José realmente tivesse fugido, com uma boa intenção, para proteger Maria. Como seria o nascimento de Jesus em Belém, sem José ali, para cuidar e para amparar? Já foi um nascimento difícil, não foi nas condições apropriadas. E se não tivesse o esposo ali, sendo uma coluna forte, ajudando, cuidando, protegendo, seria muito mais difícil Maria ter aquele bebê sozinha. Percebe? Deus manda o anjo. Mateus 1, 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então José, entendendo isso, o Espírito Santo de Deus agindo sobre ele, a revelação do anjo ali para ele, fez com que ele cobrasse forças e ficasse. Ele não ia fugir por covardia, mas para preservar a sua esposa, para preservar a sua honestidade. E no verso 22, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tudo isso aconteceu para que José
toda essa revelação, e aqui é o anjo citando texto lá de Isaías, capítulo 7, verso 14, que é a profecia que é citada aqui em Mateus sobre o Emanuel, Deus conosco. Aquela profecia foi dada ao rei Acás. É uma profecia sobre o Messias, sobre a chegada do Messias, mas ao mesmo tempo que profetizava a chegada do Messias, falava também do filho de Acás, o rei Ezequias. E eles entendiam isso naquela época, e então o anjo, além de aparecer para José, ele cita o texto da Escritura que fala da promessa da chegada do Salvador. Olha como a palavra de Deus é poderosa. Só um anjo chegando não era suficiente? Não, tem que ter uma referência da Escritura para mostrar para José que realmente é a vontade de Deus ali. E então José, no verso 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele não coabitou com ela até Jesus nascer. Depois a gente sabe que José e Maria tiveram outros filhos. Ao longo dos evangelhos, José, ele não aparece mais, talvez porque morreu em algum momento ali. Mas o foco dos evangelhos é o Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. A providência de Deus para Jesus, enquanto ele nem tinha nascido, estabilidade familiar. Ele precisava ter um pai humano que cuidasse, que protegesse, que guiasse nos momentos de dificuldade. Providência de Deus. Deus já estava cuidando, trabalhando, providenciando tudo. Mas o segundo momento de providência, além de ser esta providência familiar, da estabilidade familiar, Deus também agiu na providência das necessidades e da proteção de Jesus. Jesus ainda bebê, no texto como nós lemos aqui. Esta providência de Deus para o parto de Maria. Deus providenciou o quê? Uma estrebaria, um local onde os animais viviam ali. Tudo indica, pela arqueologia, que essas estrebarias eram em cavernas, certamente úmidas. O berço, pelo menos o primeiro de Jesus, era um coxo, né, chamado poeticamente de manjedoura, mas era um coxo, onde os animais se alimentavam, foi forrado com alguns panos, e ali ficou Jesus. Esta era a providência de Deus para Jesus. Essa foi a providência de Deus. Nem sempre a providência de Deus é do jeito que nós queremos. Quem de nós gostaria de ter o seu bebê nascendo, colocado ali, num berço ruinzinho, improvisado, num local não muito apropriado para o nascimento ali, mas essa foi a providência de Deus. Deus providenciou o que era necessário para Jesus nascer. E até cantamos aqui o pobrezinho, né? Na verdade, Jesus não era tão pobre assim, certo? Jesus não era tão pobre, mas nasceu numa situação muito humilde, simples, claro, devido às circunstâncias. E nós vamos observar aqui, já lemos Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 7, na verdade do verso 1 ao 20, hoje no culto, mas esse texto primeiro, do 1 ao 7, mostra que eles tinham que ir para o censo, porque ir para Belém, para o recenseamento, porque ali era o local do censo daqueles que eram descendentes de Davi, no caso José. Então, nós lemos aqui Lucas 2, verso 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, eles foram com uma finalidade específica. Certamente, se eles não tivessem ido para esse alistamento, não tivesse esse censo, talvez o parto fosse mais tranquilo, mas não foi o que aconteceu. E no verso 6, estando eles ali, aconteceu completar esses dias. No meio da viagem, tudo já lotado, as hospedagens, né, as estalagens ali lotadas na cidade de Belém, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, isso não aconteceu porque eles eram pobres miseráveis, certo? Isso aconteceu numa circunstância de uma viagem. Jesus também não era rico, né? Nem José e Maria eram ricos ali, mas aconteceu nesta viagem. Então, por que Deus providenciou isso? Não é verdade? Jesus nascer numa situação tão difícil ali, Maria,
é só Maria e o seu esposo, os animais ali próximos. Por quê? Bem, o Senhor certamente tem o seu plano, mas uma verdade que nós temos que tirar para nós: temos que estar satisfeitos com a providência de Deus. Providência de Deus é aquilo que Ele provê para nós na nossa vida hoje. Então, do jeito que você é hoje, aquilo que você trabalha hoje, né, o seu sustento, a sua saúde, como você é hoje, foi Deus que providenciou, foi Deus que proveu. E o Senhor vai lhe edificar e vai lhe fortalecer para a glória dEle. A providência de Deus para a segurança do bebê Jesus foi incrível. Lá em Mateus capítulo 2, verso 12, a gente lê assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Os magos do Oriente vieram, eram embaixadores da Mesopotâmia, eram homens ricos, eram autoridades de reinos da Mesopotâmia. É bem genérico aqui, porque talvez fosse de várias cidades e reinos ali, da antiga Babilônia, Assíria. Eles vieram de lá, eram convertidos ao nome do Messias. Eles eram adoradores do Messias e do Deus de Israel e moravam lá. E eles vieram seguindo a profecia da estrela, onde nasceria ali o descendente, o Messias. Eles estudavam os céus. A Bíblia não descreve exatamente como foi isso. O fato é que eles vieram, jornada longa, da Mesopotâmia, Babilônia, Assíria, vindo para Jerusalém, uma jornada longa. Chegando, eles foram falar com quem? Com o rei Herodes, pedir informações. Olha, onde é que vai nascer? Nós, pelos nossos estudos, seguimos a estrela e entendemos que o Messias vai nascer aqui por perto. E nós adoramos o Messias e queremos adorá-lo e trouxemos muito ouro, muita mirra, muita riqueza para oferecer a ele, que é Deus. Eles eram convertidos. Aí você imagina do seu conhecimento bíblico, né? Como eles creram no Messias, como eles creram no descendente que viria, no Salvador. De onde eles tiraram isso? A gente sabe que essa profecia da estrela vem lá de Balaão. Deus revelou a Balaão de uma maneira poética, lá em Números, capítulo 22, 23, 24, ali, principalmente o capítulo 24, trata dessa profecia da estrela. O fato é que eles provavelmente se converteram no período de Daniel, no período do cativeiro babilônico, ou talvez através da pregação de Ezequiel, se bem que o profeta Ezequiel ficou mais no meio do povo de Israel mesmo, povo de Judá, enquanto Daniel ficava na corte, né, com o rei Nabucodonosor, com Dario, né, talvez até tenha chegado ao período de Ciro. E Daniel, um homem íntegro, os amigos de Daniel, homens íntegros e fiéis ao Deus de Israel, certamente, eles proclamaram a mensagem de salvação e muitos creram. Autoridades devem ter crido, e isso foi se espalhando ao longo dos séculos. Lembra que Daniel é de 605 a 530, o período da profecia de Daniel, da vida ali de Daniel, a vida que a gente conhece, que é destacada no texto, antes de Cristo, né, de 605 a 530 antes de Cristo. Então, houve muita pregação da mensagem do Senhor ao longo dos séculos, e o fruto está aqui. Eles vieram adorar o Messias. É incrível perceber o alcance da pregação. E então, providência de Deus para a segurança de Jesus. Jesus bebê, Jesus tinha acabado ali de nascer, não tinha nem um ano, provavelmente, não tinha nem um ano de vida. Então foi lá em sonho, Deus advertiu os magos: não voltem para Herodes. Porque Herodes, muito esperto, disse: olha, quando acharem o Messias, digam onde ele está, que eu também quero ir lá adorá-lo. Ele queria matar, porque ele queria ser o rei, e não o Messias, porque a profecia bíblica diz que o Messias será também o rei, né? E então, Deus, mais uma vez aqui, protege o seu filho ainda bebê. Olha ainda, Mateus 2, verso 13. Tendo eles partido, né, os magos do Oriente, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes.
para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Mais uma vez, providência de segurança, Deus protegendo Jesus ainda bebê. Se José não estivesse aqui, a pessoa Maria sozinha, não é verdade? Então tinha que ter uma estabilidade familiar e Deus, a todo momento, enviando os seus emissários para proteger Jesus. Irmãos, é assim que Deus age, essa é a providência de Deus para a nossa vida. Assim foi na vida do Senhor Jesus Cristo, e assim também é na nossa vida hoje. Talvez nós não vejamos os anjos, não tenhamos os sonhos, afinal Jesus era o Filho de Deus, todo especial, mas certamente o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós, e nós devemos estar felizes e gratos pela providência de Deus, por aquilo que Deus provê a nós. E realmente José foi para o Egito, e o que foi que aconteceu? Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo ali, Mateus 2,16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Se Jesus não tivesse saído dali, ele também teria sido morto. Então, quem nos dá segurança? É Deus. Providência de segurança das necessidades de Jesus, de proteção e segurança, foi Deus quem providenciou. E hoje não é diferente. O Senhor é o Deus da providência, é Deus quem nos protege, dá segurança, cuida de nós. Não vemos os anjos, mas não duvido deles, né, que estão nos protegendo, cuidando de nós, nos ajudando nos momentos de grande dificuldade. E um terceiro momento da providência de Deus na vida de Jesus é a de adoração. Providência de adoração, como assim? Deus, ele quer ser adorado. Deus, ele tem que ser adorado. Nós, seres humanos, fomos criados para adorar a Deus. Um dos grandes pecados da humanidade é esse: não adora a Deus. Um ser humano que não adora a Deus, ele está em pecado. São condenados porque não adoram a Deus. O que é adorar a Deus? Dar glórias a Deus. É agradecer por tudo a Deus, é depender de Deus, é confiar em Deus, não qualquer Deus, não o Deus genérico do sincretismo religioso, o Deus cristão da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus que a Bíblia nos ensina. Ele tem que ser adorado. Deus Filho fez-se carne, nasceu, e os homens não o adoraram. O sumo sacerdote não estava lá procurando para adorá-lo. Herodes só foi atrás de Jesus porque se sentiu ameaçado quando ouviu os magos do Oriente. Na verdade, o nascimento de Jesus ali era para toda a humanidade fazer uma caravana e ir para Belém, se prostrar e passar a semana, talvez um mês ou mais, talvez um ano, adorando e cantando aos pés daquele menino. Era isso que tinha que ter acontecido. No mínimo. No mínimo. Por isso Deus fez uma providência de adoração para o seu filho. É interessante que às vezes parece estranho isso, mas antes de ler o texto do nascimento de Jesus, deixe-me dar só um exemplo de como Deus quer ser adorado. Lá em Lucas 19, 37, capítulo 19, verso 37, Jesus estava para entrar na cidade de Jerusalém, e então nós lemos assim, Lucas 19, 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Estavam cantando, louvando a Deus publicamente, em alta voz, e Jesus passando. Ora, verso 39, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos, porque eles não reconheciam Jesus como Deus, né, os fariseus,
mestre, repreende os teus discípulos. Olha a resposta de Jesus: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus tem que ser adorado. Se os discípulos de Jesus não adorassem ele naquele momento, as pedras adorariam. Óbvio que isso é uma ilustração, uma figura, uma metáfora, mas Deus tem que ser adorado. Se nós não adorarmos, Deus vai levantar um povo para adorá-lo. Foi o que aconteceu com Israel. Israel não adorou a Deus como devia, pelo contrário, viveu em muitos pecados. Deus levantou a igreja. Deus levantou a igreja, por isso Israel de hoje é incrédulo, é perdido. Se um judeu se converte, ele tem que fazer parte da igreja de Jesus. O Israel, como povo de Deus, está na incredulidade, voltará um dia a se converter, mas não hoje. Olhe então Lucas capítulo 2, verso 8. Sumo sacerdote não apareceu para adorar o menino Jesus. Israel nem quis saber do nascimento do Messias, nem os levitas, nem homens, nem mulheres foram lá adorar o menino Jesus. Então, o que foi que Deus fez? Lucas capítulo 2, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E então um anjo falou até eles, milhares de anjos apareceram diante deles. E o que é que eles disseram? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus mandou mensageiros para arranjar adoradores. Pastores, vão adorar, porque Jesus nasceu e ele tem que ser adorado. Se Israel voluntariamente não vai, Deus convoca adoradores, que vão glorificar o nome do seu Filho. E hoje é do mesmo jeito. Se você não quer adorar a Deus com toda a sua voz, toda a sua força, toda a sua vida, você é quem perde. Porque Deus vai chamar quem quer adorá-lo. Entende? Porque Deus tem que ser adorado. E tem que ser bem adorado, né? Com o máximo do que nós somos e temos. Os anjos ainda disseram lá no verso 12, Lucas 2:12, isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, e aí eles começaram a cantar. Você imagina milhares de anjos cantando? Se a nossa cantata aqui foi linda, né? Para a glória de Deus, mas não chega perto dos milhares de anjos, né? Primeiro porque não temos nem milhares de pessoas aqui. Você imagine milhares de anjos cantando, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos louvaram a Deus, porque Deus tem que ser adorado. Se ninguém reconheceu Jesus como Deus, o Pai manda os anjos adoram, manda os pastores para adorarem também, porque Jesus tem que ser adorado. Providência de adoração. Isso aqui é algo que sempre vai existir. Adoração a Deus nessa terra até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você estudar a história da igreja cristã é um estudo muito triste. A igreja se dividiu, se prejudicou, cometeu muitos erros. Falando da igreja de modo geral. E hoje a igreja cristã é toda esfacelada, cheia de erros doutrinários, de intrigas, de separação. Hoje, no século 21, é assim que, se você olhar o panorama da igreja, infelizmente, é assim. Mas nunca deixou de existir uma voz na terra que glorifica o Senhor como Deus ensina na Bíblia Sagrada. Talvez sejam poucas vozes, mas sempre existiram, existem e vão existir até a volta de Jesus. Lá em Lucas 2, verso 15 ainda, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram lá para adorar o Messias, ainda estava lá na manjedoura, e a criança deitada na manjedoura, no verso 16 e no verso 17, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E no verso 20, voltaram então os pastores glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Anjos adoraram, pastores adoraram, e os adoradores mais
inusitados, os magos do Oriente, né? Os anjos não eram seres humanos, seres celestiais. Os pastores eram ali das proximidades de Belém, seriam provavelmente judeus, israelitas, né? Mas os magos do Oriente eram gentios, não eram judeus, e vieram da região da Babilônia, da Assíria, e vieram para adorar. Outra provisão de adoradores ali, os embaixadores da Mesopotâmia. Mateus 2, verso 2, que já lemos, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eram crentes, já tinham crido no Messias, aguardavam a primeira vinda do Messias. Nós somos crentes, cremos na primeira vinda do Messias, como revelado na Bíblia Sagrada, e aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E então, os magos do Oriente ali, eles foram uma provisão de Deus para a adoração de Jesus. Mas não somente para adorar. A adoração está muito ligada com o sustento também. Eles prestaram homenagens, deram presentes a Jesus, mas não eram qualquer presente. Esses presentes eram muito caros, eram muito ricos. O nome aqui eram tesouros. E certamente ajudou a custear a infância e o crescimento de Jesus. Olha a providência de Deus. Lá em Mateus 2, verso 9. Depois de ouvirem o rei Herodes, né? Partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha, essa viagem da Babilônia, Mesopotâmia, ali, a região da Síria, até Belém aqui, eram de meses, perigos de salteadores, perigos de acidentes, eles tinham que levar muita água, levar muita riqueza, eles estavam viajando com muita riqueza. Às vezes a gente pensa que é os 3 reis magos, aí tem o nome dos 3, não eram 3, né? Eles eram homens ricos, poderosos da Mesopotâmia, crentes no Messias, no Senhor Jesus Cristo, e eles vieram com um exército, eles vieram com uma comitiva, eles não vieram fazendo turismo, eles tinham que proteger aquelas riquezas, eles tinham um pequeno exército durante todos esses meses de viagens, todo esse empreendimento para adorar o menino Jesus. E Jesus merecia mais, obviamente. E Israel não ofertou praticamente nada ao Senhor Jesus Cristo. E então, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, já não estava mais na manjedoura, né? Não estava mais na estrebaria, já estava numa casa aqui. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro, até hoje, ouro é muito caro. Jesus recebeu de presente ali no nascimento ouro, incenso, e tudo isso era muito caro. José e Maria ficaram deslumbrados, certamente. E todo esse tesouro que Jesus recebeu foi para cuidar dele, obviamente, seus pais cuidando dele, até que ele chegasse na maioridade ali. Providência de adoração. Deus é o Deus da providência. Deus providencia tudo que nós precisamos. E é por isso que nós devemos estar satisfeitos com a providência de Deus. Nunca reclamar, sempre agradecer. Jesus é a providência de Deus para nós. É aquilo que é o mais importante nas nossas vidas. Não tem nada que desejemos mais do que Jesus. Se tem algo que você almeja, deseja e quer mais do que Jesus, você já entrou na idolatria. Jesus é aquilo que você mais deve querer. Eu quero me relacionar mais com Jesus. Estamos chegando aí na virada de ano. Vamos para 2024. O que mais você quer no ano de 2024? Eu quero mais de Jesus Cristo. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero quebrantar mais o meu coração para servir a Jesus. Eu quero me comprometer com Ele. Não somente com a igreja, não somente com os pastores e líderes da igreja. Eu quero me comprometer com Jesus Cristo para cumprir a missão que Jesus deixou para todo discípulo dele. Esse é um excelente projeto para 2024, 2025 e toda
a sua vida. O Senhor Jesus recebeu de Deus a providência de estabilidade familiar, de necessidades e proteção, segurança ali, e uma providência de adoração. Jesus foi protegido, era muito pequeno, tinha acabado de nascer. Mas em breve Jesus vai voltar. O Senhor Jesus se deixou matar, prender, matar na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas olha como Jesus voltará. Lá em Mateus, capítulo 24, verso 30, o próprio Senhor Jesus pregando sobre a sua vinda, ele diz, Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. No seu nascimento, os povos não quiseram saber de Jesus. Foi Deus que convocou os adoradores para ir adorar o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, com seu poder e grande glória, todas as nações o verão e lamentarão. Ele veio mesmo. E agora? E agora? Jesus voltou. Ele vai reinar. E agora? O que nós fizemos com a nossa vida? E diz mais no verso 31. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos são aqueles que creram que Jesus morreu na cruz para livrá-los da condenação dos seus pecados. É todo aquele que quer, entende a mensagem do Evangelho e deseja crer no Senhor Jesus Cristo. Veja, no nascimento, Jesus foi rejeitado pelo mundo. Ainda hoje, obviamente, o mundo de pecado, a sociedade de pecado, rejeita o Senhor Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. Mas Deus levanta os seus, o Deus da providência. Um dia, Jesus voltará e todo joelho vai se dobrar diante dele, todas as nações o verão. Infelizmente, elas se lamentarão porque não creram no Senhor Jesus. Se você ainda não creu em Jesus, hoje, que é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, é uma excelente oportunidade para que você se arrependa dos pecados e busque Jesus como o Senhor da sua vida. Graças a Deus pela chegada do Senhor Jesus Cristo. E que nós, crentes em Jesus, investamos a nossa vida para glorificar o nome do Senhor, para sermos esses adoradores de Jesus. Jesus é a providência de Deus para nós. Ele é suficiente. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pela chegada do Senhor Jesus Cristo, por sua vida aqui na terra, por sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia, e porque sabemos que está hoje intercedendo por nós como nosso advogado. Obrigado, Senhor, por tantos privilégios e bênçãos que o Senhor nos dá, mesmo sem merecermos. Capacita-nos, Senhor Deus, a confiarmos na Tua providência, como foi lá no nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor providenciou tudo o que era necessário, inclusive os adoradores ali, para render glórias ao nome do Senhor. Capacita-nos, ó Pai, para sermos como Jesus. Sabemos das nossas imperfeições e pecados, por isso precisamos do Senhor. E também, ó Pai, que o Senhor haja naqueles que ainda não creram no nome do Teu Filho. Só o Senhor, ó Pai, pode quebrar os corações e transformá-los. Que o Teu poder haja na vida destes que ainda não confessaram Jesus como Senhor. Te agradecemos por tudo, ó Pai, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus lhe abençoe nesse dia, lhe fortaleça, ele dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silenciosa e você pode orar um pouco mais ao Senhor. Deus o abençoe, boa noite e até breve.